Capítulo 3. Deus sabe o que faz. Ilustre dama, no fim de 2 meses, achou-se a mais desgraçada das mulheres. Caiu em profunda melancolia, ficou amarela, magra, comia pouco e suspirava a cada canto. Não ousava fazer-lhe nenhuma queixa ou reproche, porque respeitava nele o seu marido e senhor, mas padecia calada e definhava a olhos vistos. Um dia, ao jantar, como lhe perguntasse o marido o que é que tinha, respondeu tristemente que nada. Depois, atreveu-se um pouco e foi ao ponto de dizer que se considerava tão viúva como dantes. E acrescentou: quem diria nunca que meia dúzia de lunáticos... Não acabou a frase, ou antes acabou-a levantando os olhos ao teto. Os olhos, que eram a sua feição mais insinuante, negros, grandes, lavados de uma luz úmida, como os da aurora. Quanto ao gesto, era o mesmo que empregara no dia em que Simão Bacamarte a pediu em casamento. Não dizem as crônicas se Dona Evarista brandiu aquela arma com o perverso intuito de degolar de uma vez a ciência ou, pelo menos, decepar-lhe as mãos. Mas a conjetura é verossímil. Em todo caso, o alienista não lhe atribuiu intenção. E não se irritou o grande homem, não ficou sequer consternado. O metal de seus olhos não deixou de ser o mesmo metal, duro, liso, eterno. Nem a menor prega veio quebrar a superfície da fronte, quieta como a água de Botafogo. Talvez um sorriso lhe descerrou os lábios, por entre os quais filtrou esta palavra macia como o óleo do cântico. Consinto que vás dar um passeio ao Rio de Janeiro. Dona Evarista sentiu faltar-lhe o chão debaixo dos pés. Nunca, em toda a sua vida, vira o Rio de Janeiro. Embora não fosse sequer uma pálida sombra do que é hoje, naquela época já era algo muito maior do que Itaguaí. Ver o Rio de Janeiro, para ela, equivalia ao sonho do hebreu cativo. Agora, principalmente, que o marido assentara de vez naquela povoação interior, ela perdera as últimas esperanças de respirar os ares da nossa boa cidade. E justamente agora, ele a convidava a realizar os seus desejos de menina e moça. Dona Evarista não pôde dissimular o gosto pela proposta. Simão Bacamarte pagou-lhe na mão e sorriu. Um sorriso tanto ou quanto filosófico, além de conjugal, no qual parecia traduzir-se este pensamento: não há remédio certo para as dores da alma. Esta senhora definha, porque lhe parece que não a amo. Dou-lhe o Rio de Janeiro e consola-se. E porque era um homem estudioso, tomou nota da observação. Mas um dardo atravessou o coração de Dona Evarista. Conteve-se, entretanto. Limitou-se a dizer ao marido que, se ele não ia, ela também não iria, porque não havia de meter-se sozinha pelas estradas. Irá com sua tia, redarguiu o alienista. Note-se que Dona Evarista tinha pensado nisso mesmo, mas não quisera pedi-lo nem insinuá-lo. Em primeiro lugar, porque isso imporia grandes despesas ao marido. Em segundo, porque era melhor, mais metódico e racional que a proposta viesse dele. Oh, mas o dinheiro que será preciso gastar, suspirou Dona Evarista sem convicção. Que importa? Temos ganhado muito, disse o marido. Ainda ontem, o escriturário prestou-me contas. Queres ver? E levou-a aos livros. Dona Evarista ficou deslumbrada. Era uma via láctea de algarismos. Depois levou-a até as arcas onde estava o dinheiro. Deus, eram montes de ouro. Eram 1000 cruzados sobre 1000 cruzados, dobrões sobre dobrões. Era a opulência. Enquanto ela devorava o ouro com os seus olhos negros, o alienista fitava-a e dizia-lhe ao ouvido, com a mais pérfida das alusões: quem diria que meia dúzia de lunáticos? Dona Evarista compreendeu. Sorriu e respondeu com muita resignação: Deus sabe o que faz. 3 meses depois efetuava-se a jornada. Dona Evarista, sua tia, a esposa do boticário, um sobrinho deste, um padre que o alienista conhecera em Lisboa e que, por acaso, achava-se em Itaguaí, além de 5 ou 6 pajens e 4 mucamas. Tal foi a comitiva que a população viu partir em certa manhã do mês de maio. As despedidas foram tristes para todos, menos para o alienista. Conquanto as lágrimas de Dona Evarista fossem abundantes e sinceras, não chegaram a abalá-lo. Homem de ciência, e só de ciência, nada o consternava fora da ciência. E se algo o preocupava naquela ocasião,
Se ele deixava correr pela multidão um olhar inquieto e policial, não era outra coisa senão a ideia de que algum demente podia estar misturado a agente de juízo. Adeus! Soluçaram enfim as damas e o boticário, e partiu a comitiva. Crispim Soares, ao voltar para casa, trazia os olhos fixos entre as duas orelhas da besta ruana em que vinha montado. Simão Bacamarte, por sua vez, alongava os seus pelo horizonte adiante, deixando ao cavalo a responsabilidade do regresso. Imagem vívida do gênio e do vulgo. Um fita o presente, com todas as suas lágrimas e saudades. O outro devassa o futuro, com todas as suas auroras. Capítulo 4. Uma teoria nova. Ao passo que Dona Evarista, em lágrimas, vinha buscando o Rio de Janeiro, Simão Bacamarte estudava por todos os lados uma certa ideia arrojada e nova, própria para alargar as bases da psicologia. Todo o tempo que lhe sobrava dos cuidados da Casa Verde era pouco para andar na rua ou de casa em casa, conversando com as pessoas sobre 30.000 assuntos e pontuando as falas com um olhar que metia medo até nos mais heróicos. Uma manhã, já haviam se passado 3 semanas, enquanto Crispim Soares estava ocupado em temperar um medicamento, vieram dizer-lhe que o alienista o mandava chamar. Trata-se de um negócio importante, segundo ele me disse, acrescentou o portador. Crispim empalideceu. Que negócio importante poderia ser senão alguma notícia da comitiva e especialmente de sua esposa? Pois este ponto deve ser claramente definido, visto que os cronistas insistem nele. Crispim amava sua esposa, e durante 30 anos nunca estiveram separados por um único dia. Assim se explicam os monólogos que ele fazia agora e que os criados muitas vezes ouviam. Anda bem feito. Quem te mandou consentir na viagem de Cesária? Bajulador, torpe bajulador, só para adular o doutor Bacamarte. Pois agora aguenta-te, anda, aguenta-te, alma de lacaio, fracalhão, vil, miserável. Dizes amém a tudo, não é? Aí tens o lucro, Biltre, e muitos outros insultos que um homem não deve dizer aos outros, muito menos a si mesmo. Daí a imaginar o efeito do recado, foi um instante. Tão depressa recebeu a mensagem, largou as drogas e voou à Casa Verde. Simão Bacamarte recebeu-o com a alegria própria de um sábio, uma alegria abotoada de circunspeção até o pescoço. Estou muito contente, disse ele. Notícias do nosso povo? Perguntou o boticário com a voz trêmula. O alienista fez um gesto magnífico e respondeu. Trata-se de algo mais elevado. Trata-se de uma experiência científica. Digo experiência porque não me atrevo a assegurar desde já a minha ideia. Nem a ciência é outra coisa, Sr. Soares, senão uma investigação constante. Trata-se, pois, de uma experiência, mas uma experiência que vai mudar a face da Terra. A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. Disse isso e calou-se, para ruminar o espanto do boticário. Depois, explicou detalhadamente sua teoria. Em seu conceito, a insanidade abrangia uma vasta superfície de cérebros. E desenvolveu esse pensamento com grande riqueza de raciocínios, textos e exemplos. Os exemplos encontrou na história e em Itaguaí, mas como espírito raro que era, reconheceu o perigo de citar apenas casos de Itaguaí e refugiou-se na história. Assim apontou especialmente alguns personagens célebres. Sócrates, que dizia ter um demônio familiar. Pascal, que via um abismo à esquerda. Maomé, Caracalla, Domiciano, Calígula, entre outros. Uma sequência de casos e pessoas em que se misturavam entidades odiosas e entidades ridículas. E porque o boticário se admirasse de tamanha promiscuidade, o alienista disse-lhe que era tudo a mesma coisa e até acrescentou sentenciosamente. A ferocidade, Sr. Soares, é o grotesco levado a sério. Gracioso, muito gracioso, exclamou Crispim Soares, levantando as mãos ao céu. Quanto à ideia de ampliar o território da loucura, achou-a o boticário extravagante. Mas sua modéstia, principal adorno de seu espírito, não lhe permitiu confessar outra coisa além de um entusiasmo exagerado. Declarou-a sublime e verdadeira e acrescentou que era caso de matraca. Essa expressão não tem equivalente no estilo moderno. Naquele tempo,
Itaguaí, que, como as demais vilas, arraiais e povoações da colônia, não dispunha de imprensa, tinha dois modos de divulgar uma notícia: por meio de cartazes manuscritos pregados na porta da Câmara e da Matriz, ou por meio da matraca. Eis em que consistia esse segundo método. Contratava-se um homem, por 1 ou mais dias, para percorrer as ruas do povoado com uma matraca na mão. De tempos em tempos, ele tocava a matraca, reunia-se um grupo de pessoas e ele anunciava o que lhe incumbiam: um remédio para sezões, algumas terras lavradias, um soneto, um donativo eclesiástico, a melhor tesoura da vila, o mais belo discurso do ano e assim por diante. O sistema tinha seus inconvenientes para a paz pública, mas era mantido por sua grande eficácia em divulgar informações. Por exemplo, um dos vereadores, aquele mesmo que mais se opusera à criação da Casa Verde, desfrutava da reputação de perfeito educador de cobras e macacos, apesar de nunca ter domesticado um único desses bichos. Mas ele tinha o cuidado de contratar a matraca todos os meses. E dizem as crônicas que algumas pessoas afirmavam ter visto cascavéis dançando no peito do vereador. Afirmação perfeitamente falsa, mas que se devia à confiança absoluta no sistema. Verdade seja dita, nem todas as instituições do antigo regime mereciam o desprezo do nosso século. Há algo melhor do que anunciar minha ideia, respondeu o alienista à insinuação do boticário. É colocá-la em prática. E o boticário, não divergindo significativamente desse ponto de vista, concordou que era melhor começar pela execução. Sempre haverá tempo de levá-la à matraca, concluiu ele. Simão Bacamarte refletiu por um instante e disse: suponho o espírito humano uma vasta concha. Meu objetivo, Sr. Soares, é ver se posso extrair a pérola, que é a razão. Por outras palavras, precisamos demarcar definitivamente os limites da razão e da loucura. A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades. Fora disso, é insanidade. Insanidade e somente insanidade. O vigário Lopes, a quem ele confiou sua nova teoria, declarou sem rodeios que não conseguia compreendê-la. Considerava-a uma obra absurda, e, se não era absurda, era de tal modo colossal que não merecia sequer princípio de execução. Com a definição atual, que é a de todos os tempos, acrescentou: a loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. Sabe-se onde uma termina e onde a outra começa. Para que transpor essa cerca? Sobre o lábio fino e discreto do alienista roçou a vaga sombra de um sorriso no qual o desdém se casava com a comiseração. Mas nenhuma palavra saiu de suas egrégias entranhas. A ciência contentou-se em estender a mão à teologia, com tal segurança que a teologia não soube, enfim, se devia crer em si mesma ou na outra. Itaguaí e o universo encontravam-se à beira de uma revolução.